Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, prometeu para amanhã a primeira sessão do Congresso, em que deve ser instaurada a CPI mista de 8 de janeiro. A leitura do requerimento foi adiada por quase 2 meses por Pacheco. O documento tem o apoio de 193 deputados e 37 senadores. 2 assinaturas foram incluídas hoje. Os nomes não foram divulgados. Parlamentares estão preocupados com um possível boicote do governo. O tenente-coronel Zuco, deputado do Republicanos do Rio Grande do Sul, divulgou um vídeo alertando para o risco. Pessoal, compartilhem esse vídeo o máximo que puderem. É urgente. Como vocês sabem, este desgoverno está desesperado. Está tentando atrapalhar a instalação da CPMI do dia 8 de janeiro, que já tem data para ser instaurada. É nesta terça-feira, dia 18 de abril. Por que eles não querem transparência e verdade? O que eles querem esconder? Estão tentando convencer os parlamentares a retirarem as assinaturas na véspera da instauração, ou seja, uma retirada coletiva, não dando tempo para buscarmos novas assinaturas. Nós não podemos permitir. Por isso, precisamos da tua ajuda para impedir esse golpe. Só para a gente atualizar a informação, uma assinatura foi retirada e 2 foram acrescentadas hoje, então totalizando 193 assinaturas de deputados e de 37 senadores. Seguindo aqui, o autor do requerimento, o deputado André Fernandes, do PL do Ceará, escreveu o seguinte, aspas, hoje é o último dia para adicionar e retirar a assinatura do nosso requerimento da CPMI do 8 de janeiro. Será que algum deputado vai ter coragem de retirar e trair o povo brasileiro na véspera da leitura? O povo não esquecerá. Silvio Navarro, amanhã é o grande dia, né? Que em tese está marcado a leitura do requerimento para a instalação da CPMI de 8 de janeiro. Será que vai realmente ocorrer? É possível que ocorra uma debandada aí às vésperas da leitura desse requerimento? Eu não acredito, Paulo, não acredito mais em debandada, mas vamos lá, começando pela sua pergunta agora há pouco. Será que algum deputado vai retirar, né? Lendo a mensagem, retirou. Alberto Mourão é o nome dele, do MDB aqui de São Paulo. A assessoria de imprensa dele confirmou a retirada, mas disse que ele estava muito ocupado para atender a nossa reportagem, a nossa repórter em Brasília, Ruth Moraes, e não poderia dizer por que decidiu retirar a sua assinatura. Alberto Mourão, deputado do MDB aqui de São Paulo. Bom, dito isso, nesse momento acontece no plenário da CCJ a portas fechadas, não é uma sessão da CCJ do Senado, Comissão de Constituição e Justiça, mas sim uma reunião a portas fechadas, porque é uma sala grande e tem muita gente. Uma reunião com os líderes e outros parlamentares que já estão em Brasília, né? Esse horário eles começam a chegar. Em Brasília o Senado não trabalha, às segundas e sextas, mas eles já começam a desembarcar lá, justamente para decidir o que será feito amanhã. É um absurdo que hoje, dia 17 de abril, depois de tanto tempo, afinal de contas estamos aqui falando de um 8 de janeiro, ainda tenhamos que usar o deve. Deve ser amanhã a sessão. Ela tem que ser amanhã. Ela está marcada, agendada, confirmada. Ocorre que o governo, depois de tentar todos os tipos de artimanhas, truques e trambiques, oferecendo emendas parlamentares ou represar emendas parlamentares, cargos em todo o segundo escalão da máquina pública, principalmente aqueles cargos direcionados nos estados, as superintendências. No Brasil tem superintendente para tudo. Ministério do Trabalho, tem os DENITs ligados ao Ministério dos Transportes, tem diversas autarquias, né? O Brasil tem aí pelo menos 190 cargos públicos loteados para todo tipo de funcionário comissionado, além de conselhos em administrações de bancos públicos e de empresas estatais. Mas nada disso deu certo. Então, a menos que a saída para o governo seja conseguir uma decisão no Supremo Tribunal Federal, não estou dizendo que isso seja impossível. Já vimos que no Brasil, no passado recente, a CPI da Covid, por exemplo, é o Supremo quem legisla. No Brasil, o Poder Judiciário tem uma caneta que é capaz de interferir em decisões interna corporis do Legislativo. Então não é impossível. Se o Supremo não for acionado ou não barrar a CPMI, a instalação amanhã, a leitura, outra coisa que pode acontecer é o senhor Rodrigo Pacheco chamar para si uma responsabilidade deste tamanho de ir contra
uma investigação para se descobrir o que foi feito dentro da própria Casa Legislativa que ele preside, o Senado da República, e também da Câmara dos Deputados, afinal de contas é o presidente do Congresso. Ou seja, se um prédio público, um patrimônio do povo brasileiro foi atacado, o povo brasileiro tem direito de saber quem atacou, por que atacou, tem o direito a ter todas as informações. E 193 deputados querem essas informações. 37 senadores querem essas informações. Quer tirar essa história a limpo de uma vez por todas, para o bem da história do Brasil. Já passou da hora de ele ter responsabilidade e ler a instalação dessa CPI amanhã. Não há argumento algum para ele não ler. Portanto, para finalizar, e perdão por ter me alongado, ou o Supremo vai interferir numa decisão de um outro poder mais uma vez, ou então o senhor Pacheco assumirá essa responsabilidade sozinho. Vamos desenhar. Você tem um acervo de provas um material que pode resolver a questão. Lá aparecem, presumo não, tenho certeza, pelo comportamento dos envolvidos. Lá aparece culpado, é provada a culpa ou a inocência de alguém. O governo, não, existem duas possibilidades, ou somente participaram, toda a manifestação foi provocada e conduzida e chegou ao apedrejamento das sedes dos três poderes por obra dos bolsonaristas radicais. Eles é que organizaram o que a imprensa já chama de intentona bolsonarista. É uma piada. Bom, ou houve provocadores e deliberadamente foi abrandada, digamos assim, a guarda, a vigilância que há todo domingo também, em relação aos palácios, às sedes dos três poderes. É uma coisa ou outra. Os que são acusados pelo governo de bolsonaristas radicais querem que seja exibida essa prova. O governo não. Quem é o culpado? Se você tivesse a prova definitiva da culpa dos seus inimigos que queriam consumar um golpe de Estado, você ficaria contra a apresentação dessas provas ou a favor? A resposta a essa pergunta informa que o governo sabe que houve muita coisa nessa história aí mal contada envolvendo gente do governo e não quer que o país saiba e, portanto, trata o brasileiro como sempre, o povo brasileiro, como um bando de idiotas. Ana, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já adiou a leitura desse requerimento para a instalação da CPMI de 8 de janeiro há 2 meses. Chegou a hora, não dá mais para adiar. Não dá. Eu acho que sobrou muito pouco para acrescentar diante dos brilhantes comentários do Silvio e do Augusto. A questão é, você coloca o seu nome, a sua assinatura num documento sério, dizendo, eu quero essa investigação, porque eu acho importante esta investigação, qualquer que seja a investigação, e depois você retira, ou seja, você mudou de ideia, você acha que não é necessário mais uma investigação, deveria ser proibido retirar assinaturas de CPI ou CPMI, colocou ali, colocou a sua digital, você mostrou que você está diante de um princípio que você quer investigar alguma coisa. E aí, de repente, você muda de ideia, né? Então, eu acho que isso precisa ser uma coisa discutida ali no Congresso, né? Na Câmara, no Senado. Se você coloca a sua assinatura, não tem como tirar. Como assim, mudei de ideia, não quero que investiguem mais o 8 de janeiro, ou não quero que investiguem mais o que quer que seja em relação ao governo, né, a Odebrecht, o Petrolão, o Mensalão. Mudei de ideia. Como assim mudou de ideia? Você quer investigação? É porque você está interessado na transparência dos fatos. A partir do momento que você coloca a sua digital, acabou, não tem como voltar atrás. Então,
A grande questão dessa CPMI é exatamente o que o Augusto disse. Se você tem certeza absoluta que eleitores do seu inimigo político, porque no Brasil é inimigo político, não é opositor, o Bolsonaro se tornou um inimigo político deste atual desgoverno. E se você tem certeza absoluta que a base eleitoral do seu inimigo político causou tanta balbúrdia, tanta violência, vandalismo, crimes, cometeram crimes, a base eleitoral cometeu esses crimes, você vai querer expor. E se você não quer expor, é porque alguma coisa está errada. Como nós vimos que por 2 anos tudo ficou devidamente escondido, trancado, sob o selo de confidencial aqui nos Estados Unidos, sobre o 6 de janeiro, a invasão do Capitólio. 2 anos, tudo trancado. Imagens, investigação, depoimentos de policiais, depoimentos de pessoas que estavam lá dentro, policiais de fora, de dentro. E agora que os republicanos tomaram a Câmara e tiveram acesso a todos os documentos, aos depoimentos, às imagens, a nação americana viu, testemunhou que o que de fato aconteceu não foi bem o que os democratas empurraram durante 2 anos e por isso eles tiveram que esconder. Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Ora Pronobis da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor a gente não pode se acostumar. Sentiu dor, independente de idade, vai fazer um tratamento. O Ora Pronobis da Vitae Gold tem um diferencial, ele é super concentrado, vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você tá aí com esses sintomas de dor no corpo, já tá com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo, então além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que a laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba ou espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio? Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? É, ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu Ora Pronobis Vitae Gold concentrado. Comprou Ora Pronobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para suas dores, suas articulações. Então aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200, Ora Pronobis da Vitae Gold.